Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja Católica celebra nesta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. Um homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus. Domingos combateu a heresia e deixou seu legado como uma proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Ele nasceu em Caleruega, na Castela Velha, em 1170, na Espanha. Pertencia a uma nobre família. Conta-se que antes de Domingos nascer, sua mãe sonhou com um cão que trazia na boca uma tocha acesa de que irradiava grande luz sobre o mundo. Esta seria uma profecia, pois Domingos de Gusmão não fez outra coisa senão iluminar todo o seu tempo e a Igreja com a luz do Evangelho. Isso depois de se desapegar a tal ponto de si e das coisas que chegou a vender todos os seus livros a fim de comprar comida aos famintos. Domingos se dedicou aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Aos 24 anos, sentiu o chamado de Deus e recebeu a ordenação sacerdotal. Era ainda estudante quando foi nomeado cônego da Catedral de Osma. O santo vivia em comunidade, sob a regra de Santo Agostinho. Em 1204, seguiu para Roma, a fim de obter do Papa licença para evangelizar os bárbaros na Germânia. Entretanto, Inocêncio III exortou que consagrasse seus esforços a lutar dentro da cristandade, por arrancar a heresia pela raiz. Naquela época havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, surgida no sul da França. O sistema albigense se apoiava no dualismo do bem e do mal. A este último princípio, oposto ao bem, pertencia a matéria e todo o material. Portanto, os albigenses negaram a realidade da encarnação e rejeitaram os sacramentos. O Papa, então, enviou Domingos de Gusmão para lá, onde ele enfrentou sua missão com eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Prouil, fundou um convento com 9 freiras, as quais havia convertido da heresia. Segundo relatos de biógrafos, na igreja deste convento, Nossa Senhora apareceu a Domingos, pedindo-lhe para difundir a devoção do Rosário, como princípio de conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por esse episódio, os dominicanos são considerados os guardiões do Rosário. Até então, Domingos levava o hábito dos cônegos regulares de Santo Agostinho e observava a sua regra. Mas desejava reavivar o espírito apostólico e, para isso, projetava fundar um grupo de religiosos que não seriam necessariamente sacerdotes, nem se dedicariam exclusivamente à contemplação, como os monges, mas sim uniriam à contemplação o estudo das ciências sagradas e a prática dos ministérios pastorais. Dessa forma, surgiu a Ordem dos Pregadores ou Dominicanos. Em 2015, apresentou ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o 4º Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva da sua ordem. Domingos de Gusmão morreu no dia 8 de agosto de 1221, com 51 anos. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que lhe dedicava especial estima e amizade,
em 1234. Uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja foi a de São Domingos de Gusmão. Até hoje, os dominicanos, que endossam o hábito branco, se dedicam à pregação e ao ensino da doutrina em colégios e universidades na Europa e em outros lugares. Uma correção antes do final. Na verdade, o ano era 1215, quando São Domingos de Gusmão apresentou ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o Quarto Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação à sua ordem. Portanto, ano 1215, um pouco antes da morte de São Domingos de Gusmão. De acordo com o martilógio romano, temos ainda outros beatos e santos neste dia. São muitos, vamos ler apenas os seus nomes. São Segundo, São Carpóforo, São Vitorino e São Severiano. São Ciríaco, São Largo, São Crescenciano, Santa Mêmia, Santa Juliana e Santo Esmeraldo. São Marinho, Santo Eusébio, São Severo, São Múmulo, Santo Emiliano, Santo Altimano, São Famião, Beato João Felton, Beato João Fingley, Beato Roberto Bitkendick, São Paulo Que Tingzu, Santa Bonifácia Rodrigues de Castro, Santa Maria da Cruz, Beata Maria Margarida, Beato Antônio Silvestre Moya, Beata Maria do Menino Jesus e companheiras virgens e mártires, Beato Antero Mateu Garcia, Beatos e mártires Cruz La Plana e Laguna, Fernando Espanhol Berthier, Beato Dionísio Luiz, Beato Leonardo José, Beato Felipe José, Beatas Maria do Carmo Zaragoza e Maria Rosa Adrover Martí, Beato Nicolau de La Torre Merino e Beato Vladimiro Laskovski. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores Dominicanos, e demais beatos e santos deste dia 8 de agosto, rogai por nós.